A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Quero aqui nessa oportunidade compartilhar com vocês uma palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que nos dá vida, essa palavra que é fonte de esperança, essa palavra que é fortalecimento para nós. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, a nossa fé no nosso Deus, ela fica mais turbinada, porque quando a gente lê, quando a gente medita, a gente escuta Deus falar no nosso coração e a gente vê aqui as promessas que Ele fez para as nossas vidas, e quando a gente lê e medita, a gente crê e toma posse e crê que vai se cumprir. E eu quero, nessa oportunidade, meditar com vocês um cântico de vitória. Um cântico de vitória. E eu queria que você aí, do outro lado, declarasse: eu sou mais do que vencedor. Declare: eu sou mais do que vencedora. Pela minha própria força, não. Pelo meu próprio triunfo, não. Por aquele que morreu, que venceu e conquistou e já decretou essa vitória por nós. Então declare nesse dia. Comece esse ano aí declarando que eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Cristo é quem nos garante vitória. E eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? É uma pergunta. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já declarou no início dessa palavra que você é mais do que vencedor. Você sabe por que você declarou? Você sabe? Porque Cristo já declarou por mim e por você. E essa palavra aqui nos diz que não importa o que venha nos acontecer. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Não existe nada, não existe luta, não existe situação, não existe tribulação, não existe impedimento, não existe levante nenhum do inferno, nem que o inferno venha, nem que o inferno se levante com suas tranqueiras, tentando impedir nossa vitória. Não vai impedir. Porque quem me disse que eu sou vitoriosa, que você é vitorioso, é quem já garantiu a vitória. Meu irmão, minha irmã, quando Deus garante, está garantido. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. E o Senhor está dizendo aqui nessa palavra: não importe pelo que você passe, não importa o que lhe sobrevenha, nem o tamanho, nem a extensão, nem a quantidade do problema, da dificuldade.
Eu sou o Deus que já disse que você é vitorioso e vitoriosa. É bem verdade, irmãos, que quando o problema é difícil demais, quando a luta é grande demais para nós, mas para Deus não. É difícil para mim, é difícil para você, para o nosso Deus não. E muitas das vezes, quando nós estamos dentro de um cenário desafiador, de impossibilidade, a gente quer medir Deus. A gente quer medir Deus com a régua da limitação, achando que porque a gente não tem recurso, não tem o que fazer, não sabe o que fazer, acha que Deus também, irmãos, ninguém pega esse Deus de surpresa. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra, Senhor na minha vida e Senhor na sua vida. Então, por quê? Será que porventura veio em seu coração o medo? A insegurança, achando que tu perdeu, que tu vai perder, lança fora o medo. Eu ouvi há muito tempo atrás um ditado que diz assim: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Irmãos, se alimente a palavra do Senhor. Ela é fonte de vida, de esperança para nós. Se a palavra está dizendo que eu sou mais que vencedora por aquele que me amou, a Bíblia não fala de um amor limitado. A Bíblia não fala de um amor passageiro. A Bíblia não fala de um amor natural. É um amor divino, é sobrenatural, um amor que não se mede. Ei, Ele não poupou o Filho dele por amor a mim, por amor a você. Jesus morreu por mim e por você quando nós ainda estávamos no pecado, distante, vivendo os nossos deleites. E Jesus olhou para nós com amor de misericórdia e diz: vou me doar, meu filho, por mim e por você. Vou lhe tirar de lá, vou lhe dar um banho de amor, de misericórdia. Agora tu és meu, tu és minha, você pertence a mim. Aleluia, eu sou o teu Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que está dizendo aqui: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem, irmão, nem na terra, nem no inferno, nenhum inferno, com todas as suas tranqueiras, pode nos separar do amor dEle, pode nos tirar do campo de visão dEle. Pode colocar limite entre nós e Ele. Irmãos, é nada, não existe nada no mundo natural, nem no mundo espiritual contrário ao meu e seu favor, que possa impedir a vitória que Jesus já decretou, conquistou com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Não foi por qualquer coisa que fomos comprados, foi o sangue do precioso Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Se a Bíblia, a palavra de Deus que fala, revela, testifica desse Deus, está dizendo que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a Bíblia está dizendo que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se a Bíblia está dizendo, se o Deus dessa Bíblia, se o Deus que deu vitória a esse povo do Gênesis ao Apocalipse, se é esse Deus aqui que se revela através dessa palavra, está dizendo que não tem nada que separe, que não tem nada que impeça de mim e de você ser vitorioso. Por que você está duvidando e está com medo? Porque se o Deus dessa palavra aqui está dizendo, aleluia, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Está aqui, irmão. Romanos 8, começou no 31, mas está aqui no 37. Marca aí na sua Bíblia aí. Para cada desafio que você for enfrentar, cada situação difícil, cada vale que você for passar por ele, cada angústia, cada luta, cada tribulação, guarde na tábua do seu coração para você não se esquecer. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou boazinha, é porque Ele me amou apesar
dos meus erros, apesar de muitas das vezes eu falhar, apesar, Ele nos ama. E se Ele está dizendo aqui que eu sou mais do que vencedor, aí por que você está duvidando? Hein? Por que você acha que não vai acontecer? Por que você acha que não vai fazer? Tá difícil. Para Ele, não. Ele faz no logo, Ele faz no já, Ele faz no de repente, porque Ele é Deus. E no logo, e no já, e no de repente, Ele muda o cenário, Ele muda a situação, Ele faz tudo novo, Ele transforma, Ele dá vida ao que está morto. Por quê? Porque Ele é Deus. Pega essa palavra, guarda ela no seu coração e para cada desafio, cada luta que você for enfrentar, que você achar que não vai dar certo, que vai perder, vai não. Se lembre que você é mais do que vencedor. Guarda essa palavra no seu coração. Você é mais do que vencedor. O inferno já perdeu, a derrota dele já está decretada, mas a minha e a sua vitória já está assinada, decretada e assinada por aquele que não revoga. Quem é que vai anular? Quem é que vai cancelar? Quem é o atrevido ou a atrevida lá do inferno, hein? Mensageiro de Satanás que vai dizer que não vai dar certo. Que conversa é essa? Ei, deixa de dar ouvido a vozes contrárias, mentirosas e deixa os seus ouvidos sensíveis só a voz do meu e do seu Deus. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração declarando que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus é quem garante. Porque foi Jesus quem falou. Se a palavra está dizendo que nem a tribulação, que nem a angústia, que nem a perseguição, que nem a fome, que nem a nudez, que nem o perigo, nem a espada, nada. Ei, nem o levante. Ei, não é as coisas contrárias que dá a última palavra na nossa vida, não. Ainda é Ele. Então eu lhe convido a orar nessa certeza, com convicção de que nós somos mais que vencedores. Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer e louvar o Teu nome por este momento de união e comunhão com os meus irmãos. Pai, que todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, ó Santo Espírito, testifica aos corações, Senhor, a Tua palavra, que é o Senhor quem falou, escreveu e determinou de que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor é quem nos garante a certeza da vitória, porque o Deus que está conosco é o Deus que não perde, é o Deus que não empata, é o Deus todo-poderoso, é o Deus Jeová da guerra, que peleja por nós, que vai adiante de nós, endireitando, preparando os nossos caminhos, quebrando correntes, cadeados. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos e tuas filhas possam crer com convicção que não existe nada difícil para o Senhor, que tudo para o Senhor Jesus tem jeito, tem saída, tem solução. Pai, traz alegria aos corações tristes, esperança àqueles que se encontram desesperançados, traz renovo, traz vigor àqueles que estão dizendo, estou cansado. Senhor, renova dos altos céus a força e o ânimo do teu povo. Independentemente dos dias difíceis, da crise e da situação, o Senhor permanece no trono, no controle, no comando e no domínio, regendo, Senhor, cuidando e velando pelas nossas vidas. E nós estamos aqui neste dia, Senhor, tomando posse do que o Senhor falou e já determinou, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigada por esta oportunidade de estar com os meus irmãos e minhas irmãs. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém e declara, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora por aquele que me amou e que me ama, Jesus, o Filho de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com essa palavra no seu coração. Deus abençoe.